Havendo um número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Raimon para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Nada, querido. Ata da 30ª sessão ordinária, em 2 de maio de 2017. Presidência dos senhores vereadores Tânia Bastos, primeira vice-presidenta, Cláudio Castro, segundo secretário, e Eliseu Kessler, segundo suplente. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Paulo Pinheiro, Raimon, David Miranda, Tânia Bastos, Chiquinho Brazão, Leandro Lira, César Maia, Ítalo Ciba, Cláudio Castro, assume a presidência a senhora vereadora Tânia Bastos, primeiro vice-presidente, e ocupa primeira vice-presidenta, e ocupa o lugar do secretário, o senhor vereador Raimon, a convite. Encerra-se a sessão às 16h08. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador Raimon, que dispõe de 10 minutos. Tudo bem? Senhor vereador, presidente da sessão dos trabalhos nesse momento, cumprimento também os outros vereadores e vereadoras presentes no plenário ou nos acompanhando dos seus gabinetes. Quero cumprimentar também os trabalhadores da Câmara Municipal, que nesse momento também trabalham aqui no plenário e em outros setores da Câmara. Nós acabamos agora, há pouco, de participar da de uma audiência pública da Comissão de Educação e Cultura, que teve como tema hoje a educação especial, educação inclusiva, a educação para pessoas com deficiência. E muito se falou, dentre os temas mais discutidos aqui hoje, está a questão da Meta 4, que trata exatamente da educação especial e que fala de modo particular sobre a questão da terminalidade. Algumas pessoas querem compreender o que é isso. O que é a terminalidade? É a compreensão que o PME tem de que aos 17 anos, as pessoas com deficiência, os estudantes com deficiência, deveriam ser encaminhados ao EJA, na compreensão de que o EJA é um processo de aceleração e que, portanto, ele acaba terminando o prazo da presença do jovem ali na educação formal do município. E a luta contra a terminalidade, portanto, existem diversas emendas à Meta 4, dizendo que a terminalidade não pode existir, é a luta, inclusive, em defesa das pessoas com deficiência, na compreensão de que cada deficiência tem a sua especificidade e que, portanto, uma criança, um adolescente, um jovem, pode, inclusive, não ser alfabetizado até os 28 anos, por exemplo. Então, se ele não está alfabetizado até aquele momento, o que acontece? Acontece que nós podemos continuar com essa criança, continuar com esse jovem, continuar com esse adolescente, sem que o tiremos da rede de educação do município do Rio de Janeiro. Uma outra questão muito falada hoje foi a contratação dos agentes de apoio à educação especial, na compreensão de que esses agentes não podem ser substituídos por estagiários, que têm uma carga horária muito baixa, que têm vínculos com a escola, vínculos muito precários, porque ele passa ali 2, 3 meses e depois as crianças com quem ele lida, na verdade, quando começam a se acostumar com ele, ele vai embora, vem outro estagiário, e na educação, de modo particular, na educação especial, é preciso existir profissionais que tenham vínculos com os seus educandos. Então, hoje foi uma audiência muito proveitosa. Quero parabenizar os vereadores da Comissão de Educação e Cultura, na pessoa do vice-presidente, vereador Rocal, que está aqui presente agora no plenário. Também parabenizar o vereador Tarcísio Mota, que foi quem conduziu a audiência, e o vereador Paulo Messina,
os 3 vereadores da Comissão de Educação e Cultura, parabenizar por essa audiência pública, lembrando que ainda teremos outras 2, uma no próximo dia 12 e a outra que seria na outra semana, no dia 19. Então, parabéns à Comissão de Educação e Cultura. Eu queria também usar aqui esse tempo, que ainda me resta, para fazer uma menção a uma profissão que hoje celebra o seu dia, e que é uma profissão muito importante aqui para a nossa casa, que são os taquígrafos. A taquigrafia comemora hoje o seu dia. Hoje é dia do taquígrafo. Eu queria cumprimentar os profissionais da taquigrafia da Câmara, que são profissionais muito capacitados, muito qualificados, como de costume nessa casa. Os profissionais de todos os setores, podemos ter a honra de dizer isso, trabalhamos numa casa onde os servidores são servidores muito qualificados, todos eles. Mas hoje eu queria dedicar esse tempo para falar da taquigrafia, e queria lembrar que na audiência pública de hoje, nós tivemos uma reclamação de uma pessoa que estava, dizendo que estava faltando aqui, como era uma audiência pública da educação especial, da educação inclusiva, faltava aqui o intérprete de Libras. Né? Embora tenhamos uma resolução aprovada em 2015, a Câmara ainda não conseguiu colocar em prática aquilo que é uma legislação proposta por ela própria. E a gente está cobrando isso também. As audiências públicas, as transmissões da TV Câmara deverão, a partir dessa resolução aprovada aqui no plenário em 2015, deverão contar com os intérpretes de Libra. Então hoje foi feita uma cobrança, e aí quero novamente parabenizar a taquigrafia, que deu ali um jeito de fazer uma transmissão sem ter o equipamento adequado, porque não é função da taquigrafia compreender isso, não é função da taquigrafia fazer a tradução em Libra, mas o deficiente que reclamou sentou-se ali ao lado das taquígrafas e ele teve, né, esse deficiente teve também a sua participação. A taquigrafia hoje fez ali um arremedo, tentou ajudar ali, e de fato foi muito bom. Hebreus e gregos disputam a primazia na invenção da taquigrafia. Os hebreus insistem que citações feitas por Davi no Salmo 44 mencionam a pena de um escritor veloz. O povo grego rebate dizendo que o filósofo e general ateniense Xenofonte, 300 anos antes de Cristo, usava um sistema de escrita abreviada. O que se sabe é que a palavra taquigrafia deriva mesmo do grego, taquis, rápido, grafém, escrever, escrita rápida. É isso que a taquigrafia faz. A taquigrafia é, portanto, uma técnica profissional de escrita célere, de escrita rápida. Além de boa assimilação desse complicado ofício do taquígrafo, são exigidas habilidades mentais e físicas específicas para a realização de um trabalho bom e fiel. O dia a dia desse profissional é marcado por situações que certamente seriam consideradas angustiantes para qualquer leigo no assunto, em função da pressão de tempo e realização do trabalho. Supunha-se que alguém, durante uma conversa, esteja falando a uma velocidade de 120 palavras por minuto, velocidade considerada normal, já que muitas vezes falamos bem mais rápido que isso. Um segundo de distração e o taquígrafo pode perder completamente o fio da meada, o centro da conversa, e ter dificuldades na transcrição de um discurso. Por isso, além de bom conhecimento teórico, o profissional taquígrafo precisa manter a tranquilidade a fim de construir um texto fiel ao de seu orador. Além da rapidez e tradicional qualidade dos serviços taquigráficos, convém lembrar que as notas taquigráficas têm em si, geralmente executadas pelo taquígrafo de modo presencial, com registro fiéis de pronunciamentos feitos, a característica de serem ungidas de fé pública, isto é, detêm a presunção da verdade e somente podem ser elididas por prova em contrário, em sentença transitada em julgado. Não obstante, as tecnologias agregadas, principalmente na área da informática, ainda não se desenvolveu em nenhum país do mundo mecanismo tecnológico eficiente
que processe o registro escrito a partir da linguagem falada de modo tão rápido que não necessite de complementação e revisão de quem esteve presente ao pronunciamento. Essa é a função do taquígrafo, a quem eu dedico a minha fala de hoje para cumprimentar e dizer da importância desses profissionais para a nossa casa, desses profissionais para o parlamento. Então, aos taquígrafos, os meus parabéns, né? Conforme dizia o meu professor de português, o meu parabéns, dizia ele que não se coloca no plural. Um abraço a todos, muito obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente de trabalho, vereador Rocal, senhores vereadores presentes na casa, funcionários e aqueles que nos assistem pela TV Câmara. Nós vimos aqui de manhã que houve uma importante reunião em relação à educação, e são temas que a gente tem que estar no dia a dia, sentindo o que as pessoas estão sentindo, o desespero que a gente sente naqueles que usam os serviços públicos de educação e de saúde e o desespero daqueles que trabalham nos serviços públicos de educação e de saúde. Na área da saúde, já que focalizamos tanto aqui hoje a área da educação de manhã, há uma sensação que até nós aqui também temos, aqui na casa, estamos tendo, está uma coisa meio estranha. O que está acontecendo? O que está acontecendo no ar? Nós estamos vendo a cada momento erros cometidos, erros primários, que têm sido cometidos pelo governo Crivella. Vários erros, vários dos vereadores aqui já apontaram nesse início de gestão. Mas tem alguns que são avaliados não só como erro, pode não ter sido um erro, mas é uma maneira equivocada e atabalhoada de resolver um problema. E eu me refiro ao que está acontecendo nesse momento. Hoje é dia 3, os funcionários receberam seus contra-cheques nos primeiros 2 dias do mês, funcionários da prefeitura. E o que aconteceu na área de saúde? Os profissionais abriram seu contra-cheque e notaram que algo que era dito como, o jornal, vai acontecer, possivelmente aconteça, eu acho que eu não vou pagar os funcionários e tal. O que os funcionários abriram os contra-cheques e notaram? Que aqueles que trabalhavam de noite na rede de saúde, e são bastante, são quase 7.000 funcionários que trabalham à noite, fazendo os plantões noturnos, sejam médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem ou funcionários administrativos. Esses funcionários, ao abrir o contra-cheque, viram ali que desapareceu do seu salário entre R$ 1.500, R$ 1.200 a R$ 1.800, o que pesa muito. A gente sabe que o salário não é alto, mesmo dos profissionais de nível superior, mas pesa muito para aqueles profissionais de nível médio elementar, para o técnico de enfermagem, para o funcionário administrativo. Eu hoje estive em 2 unidades de saúde aqui da prefeitura, o desespero é completo, porque as pessoas contraíram dívidas. A gente sabe que essa história é porque do atabalhoamento da conduta do governo Crivella. Isso é uma decisão que não foi da saúde. Na verdade, não foi a Secretaria de Saúde que descobriu essa história. Foi algo que eu não sei chamar, porque não é mais secretaria. Não existe secretaria de administração, mas existe o andar no prédio da prefeitura onde funciona o setor administrativo. E descobriram, técnicos do novo governo, descobriram que a prefeitura estava pagando erradamente o adicional noturno, que é aquela gratificação que o servidor recebe para trabalhar durante a noite. Ou seja, os governos, isso me impressiona muito. Estou vendo aqui o ex-prefeito César Maia. O ex-prefeito César Maia foi 2 vezes prefeito, com técnicos de primeira, os técnicos da Secretaria de Administração são técnicos de primeira qualidade. Nunca descobriram essa história. Tivemos o prefeito Conde,
Tivemos o prefeito Eduardo Paz por 2 gestões, aquele que é nervosinho, que via tudo, não parava de ver as coisas. Ninguém conseguiu ver o que o atual governo descobriu, que havia um erro, que estavam pagando, os governos anteriores pagavam 80% a mais do que deveriam pagar aos servidores por esse adicional noturno. Algo realmente estranho. E o que significa isso? O governo toma uma atitude: erramos, não poderemos continuar fora da lei, vamos entrar na lei, vamos descontar direto. Está aqui no contra-cheque desse mês, um desconto de 80% na gratificação noturna. Nós conversamos sobre isso com o secretário de Saúde. O secretário de Saúde ficou preocupado na época, como parece que continua preocupado, mesmo agora já não sendo mais secretário, voltando a ser nosso colega vereador, e nos disse que o prefeito entendeu, segundo ele, o que estava acontecendo, e iria compensar esses servidores com o pagamento de uma gratificação sob a forma de encargos especiais. E que essa gratificação não iria trazer um pouco mais de paz para os servidores, porque iam perder 80%, iam perder R$ 1.200 do seu salário do adicional noturno, mas iriam receber os mesmos 1.200 sob a forma de encargos especiais. Acontece que os funcionários da prefeitura amanheceram os primeiros dias de maio, abriram o contra-cheque e só tinha a saída do dinheiro, a entrada não existia. A informação é que poderá ou virá numa edição suplementar, numa folha suplementar, mas enquanto isso não acontece, não dá para chamar quando vai ao banco, quando vai pagar vai fazer compra no supermercado, ou quando vai pagar o empréstimo consignado, não dá para dizer: espera um instantinho que eu vou ligar para o prefeito Crivella que ele vai explicar porque que o meu salário está mais baixo. As pessoas não vão ter essa chance de fazer isso. Então é uma situação muito difícil, muito complexa, no momento em que já ameaçados estavam os servidores de terem o seu salário não pago no mês de setembro, no mesmo momento em que se ouve que vai haver uma taxação dos inativos na prefeitura, no mesmo momento que se vê que vão acabar com a paridade e com a integralidade no sistema previdenciário municipal. Então, senhores, nós estamos conversando isso nos hospitais, nas unidades de saúde, tentando organizar de alguma maneira como é que o servidor público vai enfrentar isso. Primeira coisa é cobrar, como estamos cobrando, do governo atual. Vai, aonde, quando chegará a compensação por esses recursos que foram retirados. Eu não imagino, tenho certeza absoluta, que o governo Crivella não vai ficar com esse dinheiro, porque esse dinheiro não cobre nada da dívida dos recursos necessários com a queda da arrecadação. Então eu espero que o governo municipal rapidamente, não adianta mais dar resposta, a resposta já temos, vai pagar o encargo, muito bem, quando, como e a que horas. Essa é uma necessidade para o servidor público. E além disso, nós precisamos, e continua esse silêncio que está assustando a todos, o que será que vai ser feito em relação à reforma da Previdência no município do Rio de Janeiro. E eu queria, já que a luz está vermelha, que a luz vermelha acendesse para todos nós, não só para mim, e que nós pensássemos o seguinte, os vereadores da casa: precisamos discutir o que aconteceu na Previdência Municipal. O que houve? Por que estamos nesse buraco enorme? Por que a Previdência Municipal chegou nessa situação? Por isso, eu peço mais uma vez aos vereadores da casa a sua colaboração na assinatura do pedido de comissão parlamentar de inquérito. Estamos próximos, bem próximos, da chegada ao número exato de assinaturas. Dos vereadores presentes aqui na casa, 98% dos presentes aqui no momento plenário assinaram a CPI. Faltam pouquíssimas assinaturas e eu faço um apelo a todos aqueles que entendem que o servidor público não pode ser prejudicado e que nós poderemos, com essa CPI, ajudar de alguma maneira o atual governo a discutir e sair desse emaranhado de confusões que tem envolvido o servidor público. Eu espero que possamos instalar essa CPI o mais rápido possível. Espero que os vereadores participem dessa CPI, se ela puder ser
ser instalada. Espero que a casa, em se conseguindo o número de assinaturas necessário, não crie nenhum outro obstáculo, porque aqui eu tenho uma síndrome que eu tenho que fazer, inclusive, comecei a fazer, mas não complementei, um trabalho com o psicanalista, eu preciso tratar, porque eu fui vítima aqui da síndrome da CPI frustrada. Eu tinha uma CPI pronta, com 17 assinaturas, e surpreendentemente, na hora da instalação, 2 vereadores colegas, era uma CPI sobre a saúde, e a resposta que os vereadores deram, eu acho que todos vocês podem interpretar hoje. A CPI custou uns 2 meses para se conseguir as assinaturas, evidente, os governos não deixam fazer CPI. Quando foi assinada, 2 colegas que tinham assinado disseram o seguinte: olha, quando você me pediu a assinatura, a saúde ia muito mal no Rio de Janeiro, mas agora não vai mais. E aí desistiram da assinatura e eu não pude ver a CPI instalada. É um caso, realmente, eu vou precisar o meu analista disse que eu preciso de algum tempo de análise, e eu estou com essa síndrome da CPI frustrada, que eu espero que não aconteça o mesmo na nova tentativa de uma comissão parlamentar de inquérito para discutir um assunto tão importante para o servidor público. E para o servidor público que está nos ouvindo, vamos discutir como é que nós vamos nos defender de tudo isso. É preciso entender que hoje a prefeitura funciona, não é graças a nenhum ente, nenhuma entidade, a não ser essa entidade chamada servidor público municipal. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador César Maia, que dispõe de 10 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, vereador presidente, eu pediria 1 minuto de silêncio para 3 falecimentos que foram muito sentidos por todos nós. Primeiro, do pai do nosso líder, Messina, senhor Mário Messina. Segundo, o falecimento do cantor Belchior, um homem de talento e de sofrimento também. Terceiro, do intelectual, do imortal Eduardo Portela, que faleceu ontem. Um minuto de silêncio para os 3, eu acho que eles ficariam lá de cima satisfeitos. A presidência acolhe a formulação de Vossa Excelência. Senhor presidente, não apenas na condição de presidente da Comissão de Relações Internacionais, mas pela preocupação que todos nós políticos e atenção que todos nós políticos devemos ter com eleições que são balizadoras. Eu lembro que no domingo nós teremos as eleições presidenciais na França. Uma eleição que requer atenção no seu ato, que deve ser ganha pelo candidato Macron, candidato de centro, na medida que a candidata Marine Le Pen, ela termina concentrando os votos da direita, mas abrindo todo o flanco, da centro-direita até a esquerda, né? Mas nós vamos ter uma situação curiosa, que depois de Gaulle, depois a primeira vez que nós temos eleições sem os partidos orgânicos. O senhor Macron
que deve ser o vencedor, ele não tem partido político. Era um ministro e, há um ano atrás, ele cria um partido político para se candidatar a presidente. Só que daqui a mais 3 meses virão as eleições parlamentares, que definirão a distribuição do parlamento francês. E qual será a base direta do senhor Macron? Hoje, nenhum deputado. Bem, é um fato importante de se observar, de se acompanhar. Nos blogs de hoje, senhor presidente, eu reproduzi grande parte da entrevista do Daniel Cohn-Bendit. Daniel Cohn-Bendit foi um dos líderes, talvez o principal, das grandes mobilizações estudantis de 68 na França. Eu abri a nota dizendo: França, primeiro turno marcou o começo do fim da Quinta República, fundada por De Gaulle em 1958. Entrevista de Daniel Cohn-Bendit à Folha de São Paulo, 1º de maio. Cohn-Bendit é uma referência da esquerda europeia desde 1968, quando despontou como um dos líderes do movimento social e cultural que sacudiu a França e o mundo. Não estamos perante, são as respostas de Daniel Cohn-Bendit, não estamos perante o cenário clássico em que o eleitorado legitimista dá ao presidente eleito uma maioria no parlamento. A história dessas presidenciais só poderá começar a ser contada depois do segundo turno das legislativas. Tradicionalmente, quando 2 candidatos de centro-direita e esquerda enfrentam um candidato de extrema-direita, no segundo turno das legislativas, o candidato que estiver atrás nas sondagens, desiste para ajudar a barrar a extrema-direita nas eleições para deputados. O segundo turno é garantido. Todos os candidatos com mais de 12,5% dos votos se qualificam automaticamente. Sem nenhum atingir essa marca, os 2 primeiros colocados se apresentam no segundo turno. Um agravante seria a multiplicação de quadrangulares, ou seja, a qualificação de 4 candidatos para o segundo turno. Isso teria consequências imprevisíveis. Se uma eleição para presidente com 4 favoritos foi complicada, imagina 577 eleições de deputados com 4 finalistas. No social é possível definir o que é ser de direita e de esquerda. Esquematicamente, a direita defende mais individualismo e a esquerda mais solidariedade. Em outros temas, não é assim tão evidente. Na Europa, você tem um nacionalismo de esquerda e outro de direita. Nos direitos humanos, você pode ser de esquerda, como Jean-Luc Mélenchon, e ao mesmo tempo defender o presidente Nicolás Maduro da Venezuela. Você é de esquerda quando defende Maduro? Quando Mélenchon e Marine Le Pen se apresentam como pró-Vladimir Putin, presidente russo, e Bashar al-Assad, ditador sírio, onde está a esquerda e onde está a direita? Certo é que o primeiro turno marca o começo do fim da Quinta República, fundada por Charles de Gaulle, em 1958, porque os 2 partidos que estruturaram a vida política, desde lá, foram eliminados no primeiro turno. Não se trata apenas do fracasso do Partido Socialista e da social-democracia, também estamos vendo o colapso da direita parlamentar. Os tapas na mesa de Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen e Emmanuel Macron fragilizaram totalmente o sistema político. Embora de orientações diferentes, 2 formações movimentistas, os insubmissos de Mélenchon, o En Marche de Emmanuel Macron, dinamitaram a paisagem política. Resta saber se essa tendência se confirmará nas eleições legislativas. Não fazemos a menor ideia se os eleitores regressarão aos espaços políticos tradicionais ou optarão por continuar
sacudindo o espaço político e apoiando os novos movimentos. Essa é uma incógnita que não temos como antecipar. Os nossos instrumentos de análise política são inúteis no cenário atual na França. Imagine aqui no Brasil. O problema do Partido dos Trabalhadores do Brasil e da social-democracia em geral é que, uma vez no poder, acredita que tudo lhe pertence, que pode fazer tudo. De certa forma, a esquerda no poder contribui para uma despolitização da sociedade. A lição do governo François Hollande é que não se pode prometer tudo numa campanha. A campanha é a explicação pedagógica do possível e do impossível, senão é a desilusão garantida, como aconteceu agora no Brasil. Hollande teve uma maioria que nenhum presidente teve. Teve a maioria no Congresso, no Senado e nas regiões. E por que não funcionou? Porque não havia consenso político, não só programático, mas também sobre a necessidade de inovar em situações que ninguém pode antecipar. Nesses casos, a esquerda preferiu se esconder atrás da ideologia e negar a realidade. Obrigado, senhor. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Renato Cinco, que dispõe de 10 minutos. Bom dia, senhor presidente. Boa tarde, aliás. Vereador professor Rogério Rocal, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Olha, realmente é estarrecedor o que vem acontecendo nesse país. E parece que no Brasil agora vale aquela velha máxima de que nada está tão ruim que não possa piorar. Eu venho já há várias sessões criticando a reforma trabalhista, aprovada na Câmara dos Deputados essa semana, tentando demonstrar como é radical a retirada dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras nessa reforma trabalhista. Cheguei, inclusive, a questionar se o projeto final desse governo é estabelecer uma ditadura no Brasil, porque são tamanhos ataques aos direitos, tamanha repressão à luta pela manutenção desses direitos, que fica difícil imaginar, né, como a nossa frágil democracia, né, pode sobreviver a esse processo. Mas, gente, eu estou aqui com uma matéria do Valor Econômico do dia de ontem, impresso. E no meu celular, eu separei alguns outros links que mostram simplesmente o seguinte: o governo Temer e a bancada ruralista fizeram um acordo para restabelecer o trabalho escravo no Brasil. Simplesmente isso. Foi feito um acordo entre o governo Temer e a bancada ruralista e 192 itens da reforma trabalhista referentes ao trabalhador rural foram retirados do projeto que foi votado na Câmara dos Deputados, mas estão sendo apresentados na forma do PL 6442 de 2016, de autoria do vereador Nilson Leitão, do PSDB do Mato Grosso. Aliás, alguém precisa processar o PSDB, acho que no PROCON ou na regulamentação da publicidade, porque esse partido não pode continuar a usar o nome de Partido Social Democrata quando um dos seus deputados apresenta um projeto para restabelecer o trabalho escravo. Porque é isso, o projeto 6442, entre várias outras atrocidades, prevê que os trabalhadores rurais vão poder ser pagos com moradia e alimentos.
Qual o nome disso? Se não restabelecer o trabalho escravo no nosso país. Gente, pelo amor de Deus, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a lei das terceirizações, já não são suficiente, escandalosamente suficiente. Não são. Conseguiram fazer pior, muito pior. Eu sinceramente, eu fico sem saber o que dizer. Porque assim, eu não reconhecerei o Estado que aprovar essa lei. Se isso aqui for aprovado no Congresso Nacional, eu vou ser um dos que não vou reconhecer mais a legitimidade do Estado brasileiro. Vou aceitar qualquer estratégia de luta para derrubar esse Estado. Não pode ser considerado um Estado democrático, um Estado que permite o restabelecimento do trabalho escravo em pleno século XXI. Isso aqui está além de todos os limites, todos os limites. A gente sabe que o agronegócio, o setor rural, é o pior setor da economia brasileira. É um atraso. Aqui o deputado argumenta, inclusive, que as leis trabalhistas, falou, vossa excrescência, né? Porque isso aqui não é excelência, é excrescência. Esse deputado, Nilson Leitão, pode me processar, deputado. O senhor é uma excrescência, não é uma excelência. Ele fala assim, que as leis, né, os regulamentos expedidos por órgão são elaborados com fundamento nos conhecimentos adquiridos no meio urbano, desprezando usos, costumes e a cultura do campo. É para desprezar mesmo a cultura escravocrata do agronegócio brasileiro, é para ser desprezada mesmo. Tem que ser derrotada essa cultura escravocrata do agronegócio. 130 anos depois da aprovação da Lei Áurea, nós não conseguimos acabar com o trabalho escravo no nosso país. Vocês viram nas Olimpíadas? Eu me indignei aqui quando o Ministério Público do Trabalho libertou trabalhadores na condição análoga a de escravos na construção da Vila dos Atletas, hoje condomínio Irapura. Não conseguimos acabar com a escravidão no interior do estado do Rio de Janeiro. A região de Campos é conhecida como uma região onde se exerce o trabalho escravo. Não conseguimos acabar com a escravidão em São Paulo, no Rio de Janeiro e várias capitais, quando nós vemos migrantes, principalmente da América Latina, sendo reduzidos à condição de trabalho escravo. Tudo isso faz parte de uma luta incompleta ainda no Brasil, que precisa avançar. Mas o que propõe vossas excrescências? Colocar na lei que o trabalhador rural possa ser pago com alimentos e moradia. Isso, um Estado, que se o Estado brasileiro aprovar essa lei, não existe outro caminho que não seja derrubar esse Estado pela via revolucionária. Esse Estado não pode prosperar. Essa lei não pode ser aprovada. Se essa lei for aprovada, ela não pode ser sancionada. Se ela for sancionada, ela não pode vigorar, porque tem que ser derrubado o presidente da República que tiver a coragem de sancionar uma legislação como essa. Olha, realmente, o capital perdeu todas as medidas. O capital está querendo sangue. O capital está querendo escravidão e ditadura. Mas não tenham dúvidas de que haverá resistência. Haverá resistência. Esse projeto do grande capital do Brasil, de reduzir a nada os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, não vai prosperar. Não vai prosperar. Esse Congresso Nacional pode aprovar o que quiser. O Michel Temer pode sancionar
qualquer uma dessas reformas. Mas não haverá estabilidade política nesse país enquanto todos esses projetos não forem derrotados. Não haverá estabilidade política. Eu serei o primeiro a ajudar a desestabilizar esse país até que essas reformas sejam revogadas. Não podemos, povo brasileiro, acordem. Nós não podemos permitir que esse governo continue a existir. Não podemos permitir que esse Congresso Nacional continue a existir. Michel Temer e os deputados federais e senadores têm que ser removidos de Brasília pela força e pela luta popular. Contra os escravocratas de ontem e de hoje, pela rebelião do povo brasileiro contra esse capital sanguessuga e sem limites. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Otoni de Paula, que dispõe de 10 minutos. O que me traz a esta tribuna nesse dia é a sensação de impotência e de luto que permeia a vida de todos nós, cariocas e fluminenses. O Rio de Janeiro entrou, não entrará. Já estamos vivendo um estado de colapso que nós, pessoas de bem, jamais imaginaríamos viver nesse estado. Cariocas e fluminenses marcando a hora do retorno para a sua casa. Restaurantes vazios, cada vez menos pessoas exercendo o seu livre-arbítrio de ir e de vir na parte da noite, na cidade e no estado, porque a violência, ela cerceia a liberdade de todos nós a cada dia. Temos feito da nossa casa, do nosso lar, a nossa prisão domiciliar. E por quê? Porque a cada dia que se passa, bandidos e marginais tomam as ruas da nossa cidade sem sabermos quando nós seremos vítimas dos seus crimes, de suas balas e de seus confrontos. O que presenciamos essa semana na cidade do Rio de Janeiro, na região da Cidade Alta, e o que presenciamos ontem nas imediações da Cidade de Deus, é algo que beira a filme de terror. E o que nos choca é saber que, segundo o secretário de Segurança do Estado, a ordem para tais crimes contra o povo carioca e fluminense partiu de presos que estão sob a custódia de presídios federais. Sim, a ordem saiu de líderes de facções criminosas que estão em presídios federais, alguns deles fora do nosso estado. O que eu fico pensando é por que o governo federal nada faz pelo povo carioca e pelo povo fluminense. Só que esta resposta me vem à mente com muita clareza. Se este governo falido, corrupto,
e sem direção fosse um governo de qualquer outro partido, talvez o governo federal tivesse misericórdia do estado calamitoso, do estado de perigo que a população fluminense e carioca está vivendo. Por que não há uma intervenção federal? Por que o artigo 34 da Constituição Federal não é aplicado no nosso estado? Não é aplicado por causa de interesses partidários. Agora eu pergunto, quando interesses partidários estão acima da vida de cidadãos, quando interesses partidários estão acima da vida do trabalhador brasileiro, em especial do trabalhador do estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, como devemos tratar esses mandatários da nação, esses políticos da nação, a não ser como um covil de interesses pessoais que nada tem a ver com as necessidades de segurança do povo fluminense e do povo carioca. Portanto, nesse momento, cada um de nós, entregues à própria sorte, precisamos pedir a Deus que nos ajude. Cada um agora que se agarre à sua fé, cada um agora que se agarre à sua crença. Eu acredito na Bíblia Sagrada e na Palavra de Deus. E a Bíblia Sagrada, e eu estou com um exemplar dela em minhas mãos, diz em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O nosso estado está precisando ser sarado. A política do nosso estado está precisando ser curada. Deus precisa nos libertar de homens maus e perversos que governam com a tirania da corrupção esse estado e que nos levaram a este momento de depressão, de angústia e de violência sem precedente nesse estado e nessa cidade. Cada um com a sua fé, e eu respeito a fé e a crença de qualquer um. Eu clamarei ao Senhor, porque creio que Ele tem poder para nos ajudar. Clamarei a Deus que tem poder de socorrer o pobre e o necessitado, porque nesse momento de crise, nesse momento em que quem tem poder para nos socorrer vira-nos as costas, só um milagre e só uma intervenção de Deus para nos ajudar. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. A mesa da ciência do recebimento do seguinte requerimento, que será apreciado no prolongamento do expediente. Requerimento de autoria do vereador Carlos Caiado. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a inclusão na pauta da ordem do dia semanal, em regime de urgência,
do projeto de decreto legislativo número 263 de 2016, de minha autoria, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Vinícius René Silva, presidente do Instituto Brasileiro de Turismo, Embratur. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo o orador inscrito, a presidência suspende a sessão até às 16 horas. A sessão está suspensa. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento do vereador Carlos Caiado. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a inclusão na pauta da ordem do dia semanal, em regime de urgência, do projeto de decreto legislativo número 263 de 2016, de minha autoria, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Vinícius René Luzment Silva, presidente do Instituto Brasileiro de Turismo, Embratur. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento do vereador Rafael Aloysio de Freitas. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, o desarquivamento do projeto de decreto legislativo número 49 de 2013, de minha autoria, que susta o decreto do Poder Executivo Municipal número 36.108, de 9 de agosto de 2012, e alterado pelo decreto número 37.185, de 21 de maio de 2013. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento do vereador Aloysio de Freitas. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, o desarquivamento do projeto de decreto legislativo número 50 de 2013, de minha autoria, que susta o decreto do Poder Executivo Municipal número 35.507, de 27 de abril de 2012, alterado pelo decreto número 37.185, de 21 de maio de 2013. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Pela ordem, o vereador Paulo Messina. Presidente, boa tarde a todos. Eu estou notando um certo esvaziamento do plenário. Antes da gente começar, porque tem algumas matérias importantes, queria que Vossa Excelência procedesse à verificação de quórum, por favor. A presidência solicita aos senhores vereadores que tomam assento para que possamos fazer a verificação de quórum. Primeira bancada, 5 senhores vereadores. Segunda bancada, 2 senhores vereadores. Terceira bancada, 2 senhores vereadores. Quarta bancada, nenhum senhor vereador. Mesa 1, 10 senhores vereadores. Não há quórum para dar continuidade aos trabalhos. E antes de encerrar a sessão, a presidência convoca a sessão ordinária para amanhã, às 14 horas. Está encerrada a sessão.